A avó revela segredos assustadores. Irmão fazia coisas inimagináveis nas sombras. Clara sempre achou que visitar a casa da avó seria como entrar em um conto de fadas. Mas ao cruzar o portão de madeira coberto de eira, sentiu um arrepio. A velha mansão, com suas paredes descascadas e janelas embaçadas, vibrava com uma energia pesada, quase palpável. O aroma de mofo e lembranças pairava no ar, como se o próprio passado estivesse tentando se manifestar. E lá estava sua avó, reclinada na poltrona, olhos vidrados, parecendo mais uma figura saída de uma pintura que de uma história real. A Clara, querida, ela começou, a voz trêmula. Tem coisa que você não sabe sobre seu irmão. O coração de Clara disparou. Seu irmão Nuno tinha desaparecido há anos, mas sempre. Houve uma sombra de esperança de que um dia ele voltasse. O que a avó queria dizer? Ele fazia coisas terríveis. A avó hesitou, como se tivesse que lutar contra uma força invisível. Ele estava em contato com seres que não deviam ser invocados. Clara sentiu um nó na garganta. Seres? O que você quer dizer com isso? Mas a avó continuou a olhar para o vazio, como se estivesse ouvindo sussurros de um mundo que Clara não conseguia ver. A luz do sol se escondeu atrás de nuvens pesadas e um vento gélido atravessou a sala, fazendo as cortinas balançarem como se dançassem com um espírito sombrio. Com a mente confusa e o sangue gelado, Clara começou a explorar a casa. Cada quarto parecia contar uma história. Mas a mais inquietante era a do porão. Ao descer as escadas rangentes, a escuridão absorveu a luz e a respiração dela ecoou de volta, sólida e aterradora. Ela se lembrou de noites em que Nuno ficava trancado lá embaixo, desaparecendo em um mundo desconhecido. O que ele estava fazendo? No fundo do porão, Clara encontrou um antigo baú empoeirado, coberto por uma camada de teias de aranha. O coração dela disparou novamente. Ao abri-lo, uma onda de ar gelado a atingiu, trazendo um cheiro de terra molhada e segredos há muito enterrados. Dentro, fotografias amareladas mostravam Nuno em círculos estranhos, cercado por figuras ocultas em trajes obscuros. Seus olhos, que antes eram cheios de vida, agora pareciam vazios, perdidos. A cada imagem, Clara sentia que mais da sanidade dela se esvaía. Clara! A voz da avó a chamou, aguda e desesperada. Não! Você precisa parar! Tem forças aqui que não devem ser provocadas. Clara congelou. Havia algo mais naquele porão. Uma presença que a observava. Uma sombra dançava nas paredes e o ar estava carregado de uma eletricidade insuportável. O medo a envolveu, mas a curiosidade também. A verdade estava ali, em algum lugar perdido nas trevas. O que mais ela descobriria? A adrenalina corria em suas veias. Com a mão trêmula, Clara agarrou um objeto do baú. Ao tocá-lo, uma visão assombrosa invadiu sua mente. Nuno estava falando, mas as palavras não se formavam, ecoando em um idioma que não existia. O pânico aumentava, como se a própria casa estivesse viva e a cercasse.
Sabia que precisava encontrar respostas. O legado da família ou a verdade devastadora que poderia destruí-la. O impulso de proteger sua ancestralidade travava uma batalha feroz dentro dela. Ao voltar ao andar de cima, o olhar da avó estava carregado de advertências, e a sensação de que algo maligno estava prestes a acontecer era inegável. Clara não tinha mais opções. Ela precisava abrir a caixa trancada em seu coração. Mas estaria preparada para o que descobriria? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o coração acelerado, Clara caminhou de volta para o andar de cima, segurando o objeto em sua mão. A tensão no ar era palpável. Cada passo parecia ecoar nos corredores antigos. A avó a esperava, o olhar misto de preocupação e medo. Clara, você não deveria ter ido lá embaixo, ela exclamou. Mas Clara não podia ignorar a urgência que pulsava dentro dela. Eu preciso saber, avó, o que aconteceu com Nuno? A avó hesitou, a voz falhando. Ele não era quem você pensa. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. O que você quer dizer? A avó olhou para os lados, como se temesse que aquelas palavras em voz alta chamassem algo. Seu irmão se perdeu, Clara. Ele fez um pacto, algo terrível, e há consequências. O objeto que Clara segurava começou a vibrar levemente. Ela o trouxe para mais perto, e com isso, uma onda de imagens invadiu sua mente. Rostos distorcidos, rituais sombrios, uma presença que a persistia. O que é isso? Clara sussurrou, o desespero misturando-se com a curiosidade. Jogue isso fora. Não, você não sabe o que pode despertar, gritou a avó, a voz estridente cortando o silêncio da casa. Clara hesitou, mas algo a puxava, quase como um cordão invisível, que a ligava ao objeto. Era uma medalha antiga, com símbolos que pareciam se mover sob seus olhos. Nesse momento, as luzes da casa começaram a piscar. Um estalo forte ecoou e as janelas tremularam como se um vento violento tivesse invadido o lar. O chão balançou e uma sombra maior do que qualquer Clara já vira surgira no canto da sala. Clara! A avó gritou, mas seus olhos estavam fixos na sombra que se aproximava. Corram! A figura obscureceu a luz, revelando um ser com olhos brilhantes, transparecendo uma malícia antiga. Clara sentiu o sangue esfriar nas veias. Não pode ser! E então, num movimento rápido, a criatura estendeu suas garras em direção à avó. Com um grito que atravessou a espinha de Clara, ela se lançou à frente, envolvendo a avó nos braços, como se pudesse protegê-la. Mas ao toque, a avó se contorceu e pelo rosto a dor era visível. Não! O que você fez? Clara gritou, horrorizada.
A avó olhou para ela e, por um momento, havia um vácuo em seus olhos, como se uma parte dela estivesse sendo arrancada. Clara, eu não sou a única. O horror se aprofundou no coração de Clara. O que você quer dizer com isso? Ele, seu irmão, ele não desapareceu. Ele está aqui. Eu sou, finalmente, parte do que ele se tornou. A declaração pesou no ar, como se a casa em si estivesse segurando a respiração. Clara recuou, a mente girando. A sombra se aproximou, uma ruga de intenção maligna em sua forma. Clara olhou para a avó, buscando uma resposta, mas encontrou apenas desespero. Clara, você precisa decidir. Ou você se junta a mim, ou ele vai tomar tudo de nós. A sensação de pânico subiu pelo peito de Clara. Ela estava diante de uma escolha. O que isso significava? Poderia seu irmão ser não apenas um desaparecido, mas algo mais sombrio? Como uma marionete, ela sentiu o peso da responsabilidade. Mas quem era realmente sua avó? E quem era Nuno agora? O eco de seus gritos ressoou em sua mente. Antes que pudesse pensar, a sombra avançou, e o que antes era uma escolha, agora parecia uma sentença. Que seria dela? Em meio ao caos, ela entendeu que a verdade estava mais distante do que imaginava. Mas uma coisa era clara: nada mais seria como antes. O mundo dela estava prestes a desmoronar, e Clara não sabia como sobreviver à tempestade. O que mais poderia estar escondido, e até onde estava disposta a ir para descobrir. A sombra se aproximava, e Clara sentiu o coração disparar. O que você quer dizer, avó? A tensão era sufocante. A criatura tinha formas fluídas, quase líquidas, mas emanava uma sensação de poder e malícia. A avó parecia cada vez mais pálida, como se a vida estivesse se esvaindo dela. Clara, você precisa entender. Seu irmão, ele não desapareceu por acaso. O ar ao redor dela estava carregado. Clara forçou a mente a raciocinar. E fez um pacto? Com quem? O que... Dor e medo. As forças que vocês não conseguem compreender estão por trás disso. Nuno tornou-se o que você vê ali, e agora ele quer mais, mais do que você imagina. Uma luz estrondosa iluminou a sala, e Clara ficou cega por um instante. Ela mal pode ouvir a avó gritando para ela: jogue isso fora, largue a medalha. Mas o objeto em suas mãos pulsava, como um coração vivo, chamando-a. Uma onda de visões a invadiu novamente. De rituais, de sussurros, de rostos que pareciam familiares e ao mesmo tempo distantes. Antes que pudesse decidir, a sombra avançou ainda mais, revelando uma figura no meio da escuridão, que era ainda mais distorcida. Clara estremeceu. Não pode ser ele. Mas a sombra se afastou e ali estava Nuno. O Nuno que ela conhecia, mas com olhos frios, vazios, como se sua essência tivesse sido drenada. Sua voz escapuliu daquela boca, mas não era mais a mesma. Era um eco, um sussurro cheio de dor. Eu não sou quem você pensa, não mais. O arrepio percorreu a espinha dela. O que você disse? O que aconteceu com você? As lágrimas ameaçaram sair, mas ela os lutou com todas as suas forças. Nuno estendeu a mão em direção a ela.
e algo dentro dela se quebrou. A sombra de repente ficou frenética, como se estivesse lutando contra a presença de Nuno. Ele não pode ter você. Você pertence a mim. A criatura foi interrompida por um rugido terrível, o som reverberando pelas paredes como se a casa estivesse respondendo a tal desafio. Clara, não escute! Ele não é seu irmão! A avó gritou novamente, mas era tarde demais. Clara sentiu um vínculo se formando entre si e aquela figura diante dela. Uma conexão inexplicável, como um fio que não podia ser cortado. Nuno, é você? Você está vivo? A pergunta saiu trêmula. Eu sinto sua dor, Clara. Eu estou preso, ajudando. Sombras. O semblante dele distorceu. Se você se juntar a mim, nós podemos ser livres. A sala tremeu. No instante em que essas palavras saíram, uma nova corrente de energia explodiu no ar, e a luz intensa na casa ofuscou tudo. Como um facho iluminado por um relâmpago, a verdade começou a se desvelar. O objeto, em mãos de Clara, começou a brilhar intensamente e a casa pareceu desaparecer ao redor dela. O que está acontecendo? A voz da avó agora parecia um eco distante. A casa se desfez e Clara se viu em um antigo ritual, cercada por figuras com trajes negros, mas não eram estranhas. Eram familiares. Os rostos eram de sua própria família, ancestrais que ela nunca soube que existiam, parte do mesmo legado sombrio. Você é uma guardiã, Clara, onde lhes disse, um semblante duro e conhecido. Seu irmão fez o que precisava, mas você tem a escolha de continuar. A sombra rugiu, uma fusão de desespero e ataque. Clara ficou paralisada. O que essas revelações significavam? Será que seu irmão estava realmente perdido? E sua avó? A conexão que sentia com Nuno se tornava mais forte, mais opressora. Ao olhar para sua avó, algo dentro dela se rompeu. Para qual lado ela iria? E nesse momento de desespero, um grito ecoou. O som não era de medo, mas de vitória. A sombra havia absorvido algo. A figura de Nuno agora parecia fortalecer-se, como uma marionete que recebia vida. Sudden. Clara, você não pode deixar isso acontecer. E a escolha se fez cada vez mais aterrorizante, como um abismo à sua frente. Clara olhou para a luz e para as figuras em torno, sabendo que nada seria como antes. Mas o que era o certo? O que era liberdade? Com isso, o chão sob seus pés começou a tremer e a casa começou a se engolir em sua própria escuridão. O que mais ela descobriria? E a verdadeira natureza de seu irmão poderia ser o início de um pesadelo ou uma oportunidade para redimir sua família. Clara sentiu seu coração disparar enquanto o olhar de seu irmão se fixava nela. Clara, o eco da voz de Nuno parecia reverberar em seu ser. Um arrepio percorreu sua espinha e a sombra ao fundo parecia hesitar.
Uma luta interna se desenrolava diante dela, entre a esperança e o terror. Você está vivo! A alegria brotou em meio ao horror. Mas antes que pudesse se aproximar, a sombra rugiu, interrompendo tudo. Não pode deixar que a ilusão te prenda. A criatura parecia entender que a conexão entre Clara e Nuno era forte e estava disposta a destruir qualquer coisa que a ameaçasse. O pulsar do objeto em suas mãos aumentou, quente agora, como se estivesse absorvendo a tensão no ar. Uma luz ofuscante envolveu Clara e ela sentiu um calor intenso emanando dele. As visões voltaram e dessa vez havia uma realidade ainda mais perturbadora. O que parecia ser Nuno a princípio começou a desvanecer, revelando-se como um reflexo deformado. Clara, não! A avó gritou novamente, mas Clara estava paralisada, o estímulo vívido a pendendo como uma marionete. E então um tremor percorreu o chão, como se a própria casa estivesse se desgastando sob o peso da verdade. Ele não é quem você pensa. A sombra soltou, agora sem forma, e Clara sentiu a energia ao seu redor se desvanecer. E em meio ao caos, uma figura emergiu das sombras. Não era Nuno, mas uma presença ainda mais familiar. Mãe? Oh! Um sussurro escapuliu de seus lábios e os olhos dela embaçaram com lágrimas. Clara, sou eu. A revelação a atingiu como uma onda. A avó olhou horrorizada, enquanto o rosto da mãe de Clara se tornava assim como o dela. Você também? A casa parecia não ser o lar, mas um labirinto de mentiras. Por que você nunca disse nada? Onde você esteve? As palavras saíram como um grito abafado, o nó na garganta se apertando. Eu fui forçada a desaparecer para protegê-la. Os olhos da mãe brilharam com um desespero que Clara nunca havia visto antes. Nuno, ele não tinha escolha. Ele se entregou a forças que não compreendia, assim como eu. Essa casa é um elo com o que somos. As sombras começaram a se agitar, dançando ao redor delas, inquietas como aquelas novas verdades que se desvelavam. Ele fez um pacto, Clara, e agora você é a única que pode desfazê-lo, mas o custo será alto. A voz da mãe vacilou. Um pacto? Como assim? O mundo girava e Clara lutava para entender. Você era parte disso, mãe? Sim, eu fui um sacrifício para mantê-lo seguro. O verdadeiro Nuno, ele já não existe mais. O que você vê é apenas a casca do que ele foi. A revelação a golpeou, um golpe direto ao coração. E você, Clara, precisa decidir. Irá sacrificar sua própria alma para tentar salvá-lo ou abrirá mão de tudo e ficará livre? A sombra crescia, mais viva e ameaçadora. A avó gritava, mas Clara estava paralisada, a cabeça girando. O objeto em suas mãos queimava, quase pedindo que ela tomasse uma decisão. O que a mãe queria dizer? O que seria dela se ela se juntasse a Nuno nessa escuridão? No instante seguinte, a escuridão convergiu e Clara sentiu-se puxada. Não! Ela se debateu, mas algo a agarrou. Naquele momento, tudo se estilhaçou. A casa, a sombra, o dilema. E então, entre um brilho intenso e escuridão profunda, Clara gritou. A realidade se desfez ao seu redor.
Quando tudo se estabilizou, Clara estava sozinha em um vazio, sem sinal de Nuno, da avó ou da mãe. Apenas silêncio e um eco distante do que poderia ser uma gargalhada, cheia de dor e malícia. O que tinha acontecido? Em que parte da verdade ela havia mergulhado? A única certeza que restava era que a batalha estava longe de acabar e segredos ainda a esperavam nas sombras. O que mais ela iria descobrir? Clara olhou em volta, perdida na escuridão. O que tinha acontecido? Onde estavam sua avó e sua mãe? O silêncio era opressivo, como se a casa estivesse respirando. Era um labirinto de sombras e memórias. Um eco do grito da avó ainda reverberava em sua mente. Clara, a voz de Nuno sussurrou, mas não era a mesma. Era um lamento. Uma sombra da esperança que ela tivera. Ela sentiu o frio percorrer suas mãos e coração. Preciso de você. Então, a escuridão ao seu redor parecia mudar. Tudo girou e uma fissura se abriu no chão, engolindo a luz. Clara caiu, um mergulho súbito na incerteza. Quando finalmente se recuperou, estava em um ambiente diferente. Uma sala cheia de espelhos. Mas os reflexos não eram dela. Eram rostos distorcidos, memórias de um passado que ela não lembrava. O que era aquilo? As paredes vibravam com sussurros, como se tudo estivesse vivo. Uma luz piscando recortou as sombras, revelando figuras aos seus lados, cada uma exalando um sentimento de reconhecimento, de dor. Você nunca se foi, Clara. A voz profunda se ergueu, e os olhos do reflexo mais próximo eram os de sua avó. Você esteve aqui o tempo todo. O coração de Clara disparou. Como assim, aqui o tempo todo? Não, isso não fazia sentido. Você fez um pacto, avó. Estava presa aqui. Uma onda de indignação subiu por Clara. O que mais sua família escondia? O que mais ela não sabia? Era uma teia, e ela estava se enredando ainda mais. A avó pareceu hesitar, e dentro dos reflexos, as outras figuras começaram a se transformar. Nós somos o que Nuno virou. Clara, a força que ele invocou não nos deixou escolha. O alicerce da realidade de Clara estremeceu. Ele não quer apenas você. Ele quer a família inteira. Naquele momento, os espelhos começaram a mostrar imagens de seus ancestrais, garotos e garotas que pareciam iguais a ela, todos envolvidos por um novo nevoeiro de trevas. Sou eu? Ela gritou, o terror crescendo. O que vocês fizeram? A avó encarou, agora com uma expressão de pena, medo e também uma pitada de esperança. Essa é a verdade de nosso legado. Você é a chave, Clara. Somente você pode desfazer o que foi feito. Clara sentiu um peso em seu peito. Aquelas imagens não eram apenas familiares. Eram uma maldição. Não, não vou fazer isso! Gritou. Mas em algum lugar lá no fundo, uma parte dela estava intrigada. O que se esconderia por trás daquele pacto? O que mais você não me contou? Então um tremer profundo percorreu a sala. Os espelhos começaram a quebrar. A imagem de Nuno surgindo entre as placas de vidro. Ele estava mais próximo, mas mais distante ao mesmo tempo.
A sombra que tinha forma agora, sua presença cortante fazia Clara sentir como se estivesse sendo puxada para um abismo. Clara, eu sou você e você é eu. Venha para mim, clamou Nuno. A expressão dele era uma mistura de desespero e sedução. A voz ecoava como uma canção hipnótica. A avó se aproximou, o rosto dela refletindo dor. A escolha é sua. Você pode se juntar a nós ou ficar presa na luz. De repente, houve uma explosão de luz. Clara foi empurrada para trás. A casa inteira parecia desmoronar. E entre o caos, uma figura desconhecida surgiu. Uma mulher radiante, mas com um olhar profundo que a paralisou. Clara, você deve escutar. A mulher soava familiar, a voz quente e suave. Você, quem é você? Clara perguntou. A mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Sou eu. Sou você do futuro. E vim avisar. Você está prestes a fazer uma escolha que pode selar todos os nossos destinos. Tempo pareceu parar. Uma nova verdade começou a borbulhar, algo que Clara jamais poderia imaginar. As peças estavam se juntando. Você está dizendo que eu sou uma parte do que Nulo se tornou? E a avó, e você, todos nós estamos interligados por essa maldição? A mulher assentiu, mas o olhar dela era aflito. A sombra quer você, Clara, e a única forma de livrar-se dela é fazendo um sacrifício. O preço é alto. Você deve escolher entre Nuno ou sua essência. Era uma escolha impensável. Clara olhou em volta. A casa, os espelhos, os rostos familiares, tudo começava a girar novamente. A conexão entre ela e Nuno e o eco distante da avó, a batalha de poder e escuridão. Ela não estava apenas lutando por sua vida, estava lutando por quem era de verdade. Quantos segredos mais podiam vir à tona? E mais importante, o que ela estava disposta a sacrificar. Enquanto a realidade parecia se desfazer novamente, Clara sentiu que estava prestes a fazer a única escolha que poderia mudar tudo. Seria uma decisão que repercutiria em todas as suas vidas e, no fundo, ela se perguntou se havia alguma saída ou se estava condenada. Assim, a luz a envolveu e a escuridão rugiu. O que viria a seguir era um mistério aterrador que deixava seu tia sentir sua presença, sua voz chamando. A sombra ao fundo ainda rugia, ameaçando engolir tudo. O objeto em suas mãos pulsava e a sala tremeu como se a verdade estivesse prestes a surgir. Você é a chave, Clara, gritou a mulher do futuro, seus olhos fixos na avó, que pôs a mão à frente como um escudo. Você pode desfazer o pacto, mas o que está em jogo é muito maior do que você imagina. A pressão aumentou e Clara sentiu os batimentos cardíacos ecoando nas paredes. O que mais vocês esconderam de mim? Sua voz tremia enquanto olhava para os rostos distorcidos ao redor, perdidos entre sorrisos e dores. Uma nova explosão de luz a cercou e sua visão ficou turva. Quando clareou, Clara não estava mais naquela sala. Estava em uma sala diferente, o labirinto de espelhos, e Nuno surgiu novamente. Com um sorriso sombrio, ele disse: Você veio, Clara. Finalmente.
mas havia algo em seus olhos que a deixou inquieta. Ele parecia mais uma sombra do que a pessoa que conhecia. O reflexo de sua voz se distorcia, e Clara, enraizada no lugar, sentiu uma dor profunda. Você mudou. A voz dela tremia de medo. Eu mudei para proteger você, Clara. Agora você tem que entender. O que está prestes a acontecer é a única chance que temos. Ele ergueu a mão e a corrida de emoções fez Clara hesitar. Não, você não pode me amarrar a isso, gritou. E no instante que as palavras saíram, um clarão cortou o espaço. Nesse momento, uma voz estrondosa ecoou. Chega! Era uma figura imponente que surgiu atrás de Nuno. Uma mulher com uma aura de poder que fez Clara tremer. Você não pode detê-la, Nuno. O olhar de Nuno se encheu de pânico. Você! Por que está aqui? A presença daquela mulher parecia familiar, mas Clara não conseguia identificá-la. Clara, escute! Nuno não é o que parece, nem sua avó. A mulher avançou e o tempo pareceu parar. A verdade é sombria e você precisa saber. Nuno foi escolhido para ser um sacrifício e sua avó fez um pacto para protegê-la. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Como assim? O que você quer dizer com isso? A incredulidade tomou conta dela enquanto a voz da mulher ecoava nas paredes. Nuno e sua avó não são apenas vítimas. Eles estão envolvidos em um plano que vai além da compreensão. Eles estão aqui para acumular poder e você é a última peça do quebra-cabeça. O ar ficou pesado. Clara teve a sensação de que a casa em si estava escutando, absorvendo as revelações. O que você quer dizer? Gritou, as lacunas de sua história se fechando como armadilhas. Eles estão usando você, Clara. Nuno está aprisionado, mas ele quer a liberdade e sua avó está disposta a sacrificar tudo por poder. A mulher olhou para Clara com uma intensidade que a fez sentir como se fossem uma só. Nuno recuou, a face dele contorcida em raiva e medo. Não escute ela, Clara, ela mente. Mas a hesitação estava em seu olhar. Uma dúvida que se espalhava como fogos de artifício. Você nunca pode confiar neles, a mulher continuou, seu tom urgente reverberando. A chave para sua liberdade está nesta casa. Mas você precisará confrontar a verdade. Ele estendeu a mão, mas algo na sombra fez a mulher recuar. Uma fenda se abriu e as figuras ao redor começaram a se desintegrar. O chão se partiu e Clara gritou. No momento da queda, uma verdade aterradora a atingiu como um raio. E se tudo o que ela conhecia fosse uma ilusão? As sombras dançaram ao redor dela, e a última coisa que ouviu foi a voz de sua avó gritando. Clara, não, não acredite. Mas o eco a envolveu e a luz desapareceu, deixando-a em uma escuridão absoluta. O que havia acontecido? Havia tantas camadas escondidas, tantas verdades não ditas. Clara, perdida na noite interminável, percebeu que cada escolha que fizesse agora poderia não ser apenas sobre ela, mas sobre todo o legado, uma rede cruel de segredos. O que realmente era Nuno? E o que mais estava preparado para ser revelado? Clara estava em um turbilhão.
A escuridão a cercava, e a única coisa que restava era o som da sua própria respiração. Perdeu-se em dúvidas e incertezas, enquanto tentava entender o que havia acabado de ouvir. Podia sentir cada batida do seu coração como um tambor, ecoando em um vazio assustador. E foi nesse momento que uma explosão de luz voltou a acontecer, como se a casa tentasse se libertar de um grande peso. Ela se encontrou novamente em meio a um labirinto de espelhos. Mas agora as imagens refletidas eram mais nítidas, mais perturbadoras. Nuno aparecia em cada um deles, mas ao invés da inquietação que ela sentia antes, sentiu uma nova fraqueza. No entanto, ao olhar uma vez mais, ela viu sua própria imagem, mas não era a Clara que conhecia. Havia um brilho nos olhos dela, um olhar que parecia se voltar contra ela mesma. Clara, venha! A voz de Nuno a puxava como um ímã. E, de repente, as sombras começaram a se agitar. A figura da mulher que parecia com sua mãe apareceu ao seu lado, mas desta vez estava diferente. Ela não possuía a mesma aura de proteção. Nuno, não! Ela não pode ser confiável! Gritou a urgência, desesperando ainda. Mas por que você está fazendo isso? Clara questionou, girando em direção a Nuno, esperando ver a luz dele brilhar. Mas ao invés disso, uma sombra escura se formou ao seu redor, como se a luz dele a estivesse consumindo. Clara, começou. Mas ao falar, seu rosto se distorceu. As palavras ficaram entrecortadas e as expressões de dor tomaram conta de sua face. Preciso da sua ajuda e você precisa se juntar a mim. Juntar a você o que estava acontecendo. Clara sentiu o chão tremer novamente. Mas agora era diferente. As paredes ao redor começaram a se desintegrar e a mulher ao seu lado desapareceu. Nuno, isso não é você, gritou, a fúria tomando conta dela. Era como se estivesse sendo puxada entre dois mundos, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. Então, uma verdade surpreendente veio à tona. As memórias do passado começaram a ecoar em sua mente, flashes de momentos em que Nuno não estava apenas desaparecido, mas havia feito uma escolha consciente. Ele estava claramente preso em algo muito além do que ela conseguia entender. Você não está preso, Nuno. Você escolheu isso. As palavras saíram como uma lâmina. O olhar dele se escureceu e Clara percebeu que o que estava ali não era mais seu irmão, mas uma sombra de outra coisa. Um estrondo irrompeu quando um portal se abriu ao fundo, revelando uma figura vestida com um manto negro. Era a mulher da luz, mas agora com um sorriso triunfante. Ela está certa, Clara. Nuno não fez apenas um pacto. Ele é parte do meu plano. E você também será. A afirmação a atingiu como uma faca. O que ela queria dizer com isso? Você não pode fazer isso, Clara. Você precisa me ajudar. Nuno suplicou, mas sua voz ecoou como um sussurro no vento. O choque tomou conta de Clara. Um nó se formou em sua garganta. O que você fez, Nuno? Por quê? Por favor. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. E neste momento de fraqueza, os olhos de Nuno brilharam com uma luz que não era dele. O que estava acontecendo? Ela precisava entender tudo. E então a mulher sentiu um poder imenso passando pelo ambiente. A sombra de Nuno começou a ganhar vida própria e se contorcer. Se você não vier comigo, Clara, vai perder tudo. Eu sou tudo o que resta de sua linhagem. Ele a observava com um sorriso sinistro, um eco de dor e traição na voz.
Você é parte de mim agora. Junte-se ao nosso legado. A revelação a fez tremer. A casa começou a tremer violentamente. Um peso insuportável tomou conta dela. A ligação que sentia com Nuno poderia ser a única coisa que restava de sua família, ou a arma que o destruía. Com tudo prestes a desmoronar, Clara percebeu que a verdadeira luta não era só contra as sombras, mas contra o que Nuno se tornara. Com isso, a verdade atingiu Clara como um raio. Aquelas memórias que voltavam, as vozes ecoando, tudo era parte de um plano maligno. Pois na realidade, Nuno nunca estava em controle. E de repente tudo fez sentido. Com um grito que rasgou a escuridão, Clara se viu à mercê de uma escolha devastadora. Mas o abraço da sombra se aproximava, e sua decisão estava prestes a moldar a história de sua família para sempre. Clara estava em um turbilhão. A escuridão a cercava, e a única coisa que restava era o som da sua própria respiração. Perdeu-se em dúvidas e incertezas enquanto tentava entender o que havia acabado de ouvir. Podia sentir cada batida do seu coração como um tambor, ecoando em um vazio assustador. E foi nesse momento que uma explosão de luz voltou a acontecer, como se a casa tentasse se libertar de um grande peso. Ela se encontrou novamente em meio a um labirinto de espelhos, mas agora as imagens refletidas eram mais nítidas, mais perturbadoras. Nuno aparecia em cada um deles, mas ao invés da inquietação que ela sentia antes, sentiu uma nova fraqueza. No entanto, ao olhar uma vez mais, ela viu sua própria imagem, mas não era a Clara que conhecia. Havia um brilho nos olhos dela, um olhar que parecia se voltar contra ela mesma. Clara, venha! A voz de Nuno a puxava como um ímã, e de repente as sombras começaram a se agitar. A figura da mulher, que parecia com sua mãe, apareceu ao seu lado, mas desta vez estava diferente. Ela não possuía a mesma aura de proteção. Nuno, não! Ela não pode ser confiável! Gritou, a urgência a desesperando ainda mais. Por que você está fazendo isso? Clara questionou, girando em direção a Nuno, esperando ver a luz dele brilhar. Mas ao invés disso, uma sombra escura se formou ao seu redor, como se a luz dele a estivesse consumindo. Clara, Nuno começou, mas ao falar seu rosto se distorceu. As palavras ficaram entrecortadas e as expressões de dor tomaram conta de sua face. Preciso da sua ajuda e você precisa se juntar a mim. Juntar a você? O que estava acontecendo? Clara sentiu o chão tremer novamente, mas agora era diferente. As paredes ao redor começaram a se desintegrar e a mulher ao seu lado desapareceu. Nuno, isso não é você, gritou, a fúria tomando conta dela. Era como se estivesse sendo puxada entre dois mundos e cada segundo se arrastava como uma eternidade. Então uma verdade surpreendente veio à tona. As memórias do passado começaram a ecoar em sua mente. Flashes de momentos em que Nuno não estava apenas desaparecido, mas havia feito uma escolha consciente. Ele estava claramente preso em algo muito além do que ela conseguia entender.
Você não está preso, Nuno. Você escolheu isso. As palavras saíram como uma lâmina. O olhar dele se escureceu e Clara percebeu que o que estava ali não era mais seu irmão, mas uma sombra de outra coisa. Um estrondo irrompeu quando um portal se abriu ao fundo, revelando uma figura vestida com um manto negro. Era a mulher da luz, mas agora com um sorriso triunfante. Ela está certa, Clara. Nuno não fez apenas um pacto. Ele é parte do meu plano. E você também será. A afirmação a atingiu como uma faca. O que ela queria dizer com isso? Você não pode fazer isso, Clara. Você precisa me ajudar. Nuno suplicou, mas sua voz ecoou como um sussurro no vento. O choque tomou conta de Clara. Um nó se formou em sua garganta. O que você fez, Nuno? Por que, por favor? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. E neste momento de fraqueza, os olhos de Nuno brilharam com uma luz que não era dele. O que estava acontecendo? Ela precisava entender tudo. E então a mulher sentiu um poder imenso passando pelo ambiente. A sombra de Nuno começou a ganhar vida própria e se contorcer. Se você não vier comigo, Clara, vai perder tudo. Eu sou tudo o que resta de sua linhagem. Ele a observava com um sorriso sinistro, um eco de dor e traição na voz. Você é parte de mim agora. Junte-se ao nosso legado. A revelação a fez tremer. A casa começou a tremer violentamente. Um peso insuportável tomou conta dela. A ligação que sentia com Nuno poderia ser a única coisa que restava de sua família, ou a arma que o destruía. Com tudo prestes a desmoronar, Clara percebeu que a verdadeira luta não era só contra as sombras, mas contra o que Nuno se tornara. Com isso, a verdade atingiu Clara como um raio. Aquelas memórias que voltavam, as vozes ecoando, tudo era parte de um plano maligno, pois, na realidade, Nuno nunca estava em controle. E de repente tudo fez sentido. Com um grito que rasgou a escuridão, Clara se viu à mercê de uma escolha devastadora. Mas quando o chão começou a tremer, uma fenda se abriu ao seu lado e um grito cortante ecoou. Não era dela, mas de alguém que ela amava profundamente. Clara! Socorro! A voz era de sua avó. Os olhos dela estavam arregalados de terror e seu corpo tremia no canto da sala. Ela não é quem diz ser. Nuno fez um pacto, mas eu também. As palavras saíram como um sopro, como se a vida dela se esvaísse a cada momento. Era um choque. Nuno piscou para a avó como se estivesse tentando entender. E Clara ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? O que você fez? O horror tomou conta dela. Seus olhos marejados se voltaram para Nuno, que agora olhava para a avó com uma mistura de confusão e raiva. Mãe, o que você fez? Gritou Nuno, mas a fúria em sua voz se misturava com o desespero. Eu tinha que proteger você. Eu não sabia. Forças maiores estão em jogo aqui, Clara. Você precisa saber. A avó se colocou entre os dois, mas a sombra continuava a dançar ao redor deles. A revelação a atingiu como um furacão. Se sua avó estava envolvida, então as coisas eram ainda mais complicadas do que havia imaginado.
E mais uma vez o chão tremeu, mas desta vez era como se a casa estivesse se despedaçando, revelando um submundo de segredos enterrados. Clara percebeu que sua vida estava diante de uma escolha insana. O que Nuno realmente era? E o que sua avó fez para preservar a linhagem? Sentindo que o tempo estava se esgotando, Clara olhou para os dois. Eu preciso saber a verdade. O que está acontecendo aqui? E a fenda sob seus pés se expandiu, pronta para engoli-los. Como se tudo estivesse se unindo, um peso esmagador a trouxe para a realidade. Estavam enganados sobre tubo. Aquilo não era uma batalha apenas por uma alma, mas pela própria essência de sua família. O que mais poderia estar escondido? E qual seria o verdadeiro custo disso? E assim, enquanto a casa se despedaçava ao redor deles, tudo o que Clara conseguiu fazer foi gritar, mas por respostas. E com isso a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava por trás de todo esse jogo mortal? Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O mundo parecia se desfazer ao redor dela. Um pesadelo tomando forma. A sua voz se debatendo, Nuno perdido em suas garras. Tudo soava como um eco distante. Clara! Socorro! A voz da avó cortou o ar, cheia de desespero. Ela não é quem diz ser. Nuno fez um pacto, mas eu também. Clara sentiu seu coração quase parar. O que sua avó estava dizendo? A luz começou a piscar. Sombras dançavam, e a voz de Nuno agora era um sussurro sombrio. Mãe, o que você fez? O pânico tomou conta da sala. Clara olhou para Nuno. O medo em seu olhar era palpável. Ele já não era o irmão que ela lembrava, mas sim a representação de tudo que poderia ter sido. O que mais escondiam? Em um instante, tudo estava prestes a desmoronar. A casa tremia. As paredes pareciam querer se despedaçar. Clara gritou, mas o som das suas palavras foi engolido pelo caos. A sombra que rondava o lugar parecia intrigar-se com o pânico ali dentro, só restando apenas como se esperasse algo acontecer. Uma força crescente pulsava no ar. Então, quando o chão ruiu sob eles, um portal se abriu bem ali, no centro da sala. Clara não sabia como, mas algo a empurrou para frente. Caiu, levando a avó com ela. As duas se sentiram puxadas para dentro de um abismo negro. O medo as envolvia, mas havia algo mais. Um calor intenso começou a crescer. Clara abraçou sua avó, mas a luz que surgia debaixo delas iluminou seus rostos em flashes. Clara! Gritou Nuno, mas o eco da sua voz soou distante. E quando a luz os engoliu, tudo mudou repentinamente. Clara se viu em um novo espaço, uma sala iluminada com símbolos em todas as paredes, símbolos que pareciam pulsar, vibrar com energia. Ela olhou para a avó, a expressão de horror estampada em seu rosto. O que é isso? E então um riso ecoou ao redor. Uma presença poderosa, a mulher que havia surgido antes.
Finalmente vocês despertaram para a verdade. Ela se aproximou e, com um gesto de sua mão, fez as luzes pulsarem ainda mais intensamente. Esta é a origem de todo o poder que vocês possuem. É uma prisão e uma fonte de poder. Clara se virou para a avó. Os olhos dela ardiam de dor. Por que você nunca me falou, mãe? O que estava acontecendo? Mas antes que sua avó pudesse responder, a imagem de Nuno se projetou na parede. Uma sombra de si mesmo cheia de dor e angústia. Eu fiz um pacto, Clara, para me proteger. Estou em um ciclo. Mas você nunca me falou. Mas você, uma só e um. Clara, foi uma. Você pode quebrá-lo, Nuno anunciou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Clara estremeceu. Havia algo sombrio nas palavras dele. E então, a mulher do manto negro sorriu, revelando dentes afiados. Vejam, a verdadeira escolha. Clara, você deve decidir. Se você quiser libertar Nuno, precisará aceitar a escuridão dentro de você. Um frio percorreu a espinha dela. As luzes começaram a piscar e a presença ameaçadora da mulher cresceu. Mas você deve renunciar à sua avó. As palavras soaram como um trovão e Clara sentiu o mundo girar. Era uma proposta insana. A lealdade a uma parte da família, mas a confissão do que havia sido oculto estava agora na superfície. Clara, não! Berrou a avó, seu olhar implorando por compreensão. Mas a mulher apenas riu. A escolha é sua, querida. Continue nesse caminho e veja sua avó desaparecer. Ou junte-se a Nuno e enfrente a verdade que eles esconderam. Foi nesse momento que Clara percebeu. Todos ao seu redor estavam entrelaçados em um destino indesejado e sombrio. A verdadeira traição não vinha apenas de Nuno, mas de cada um deles. O sacrifício carregava um peso esmagador, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que eu faço? O desespero a consumiu. A sensação de uma escolha severa envolvia seu peito. Nuno, a avó, todos esperando que ela tomasse uma ação. Mas o perigo se aproximava e a dúvida a consumia, assim com tudo o que conhecia prestes a se desmoronar. Clara não tinha outra opção senão escolher. E no instante em que estava prestes a dar resposta, uma explosão iluminou a sala, e tudo ao seu redor engoliu em um brilho ofuscante, fazendo seu coração disparar. O que vem a seguir, pensou, antes de ser engolida pela luz. Clara sentiu a luz que a envolvia pulsar como um coração acelerado. O calor e a intensidade a faziam sentir-se viva, mas também perdida. Era como se o universo tivesse parado e ela estivesse no centro de uma tempestade. As figuras se dissipavam ao redor dela e o rosto de Nuno aparecia e desaparecia nas sombras. Clara! Sua voz era um eco distante, mas a dor na pronúncia ainda soava clara. Você precisa se decidir. As palavras da mulher misteriosa reverberaram em sua mente e a dúvida se transformou em clareza. O que estava em jogo não era apenas sua vida, mas a vida de todos que ela amava.
O passado oculto de sua família a cercava como uma rede invisível. E se tudo isso foi uma armadilha? Pensou, sentindo o peso da escolha que tinha que fazer. O portal pulsava, pulsava. Era tempo de ação. Não havia mais dúvidas. Eu não posso deixar que essa sombra consuma tudo. Clara olhou firme para Nuno e, embora seu coração estivesse partido, sentiu um impulso forte de rejeitar a escuridão. Se você realmente é meu irmão, então lute. Lute contra isso. Havia um novo brilho em seu olhar, um vislumbre da esperança que ela sempre desejou. E naquele instante, como se o universo respondesse, todas as sombras em sua volta se contorceram, como se hesitassem. Você não tem poder aqui, Nuno, gritou, sua voz ecoando. Ele parou confuso, e a sombra que o dominava começou a se desfazer, soltando a energia que alimentava seu ser. A avó, em um canto, assistia com uma mistura de esperança e medo. Clara, não ouse! Nuno rugiu, mas havia fraqueza em sua voz. Ela sentiu a conexão entre eles. Era forte, mas não inquebrável. E por um breve instante, o verdadeiro Nuno brilhou em seus olhos. Ele lutava contra o que se apoderara dele. E Clara sabia que podia salvá-lo. O momento de bravura chegou. Ela soltou a mão e gritou: Você não é só isso. Escolha se libertar. Escolha ser verdadeiro. Um raio de luz banhou o espaço e a casa começou a vibrar. As paredes tremeram. Os sons de socos e estalos de madeira se misturavam ao barulho de suas batidas de coração. A mulher, com um manto negro, também parecia vacilar diante da luz. Não, isso não pode acontecer. O tom dela era de desespero puro. Clara, com uma onda de coragem, estendeu a mão. Juntos, Nuno, vamos juntos. E ao dizer isso, sentiu uma renda de luz crescer, envolvendo ambos em um calor acolhedor. A sombra, que insistia em os prender, se desfez como fumaça ao toque da luz. Finalmente, Clara viu Nuno, verdadeiro e livre. Uma expressão de alívio surgiu em seu rosto. Clara, ele respirou aliviado, arrasador pela fragilidade da mudança. E, com o último olhar para a mulher, ela desapareceu em um grito vago, como uma maré recuando. Quando tudo se acalmou, Clara olhou ao redor. Estavam na sala, mas nada parecia igual. As sombras se dissiparam e a casa, antes opressiva, começava a parecer familiar novamente. A luz era quente, não mais assustadora, e sua avó, atordoada, ainda estava ali. Clara, você fez, mas isso pode não estar acabado. A avó disse, as palavras saindo com um peso que Clara percebeu. As forças que invocaram. Chega! Clara interrompeu. Vamos enfrentar isso juntas. Não importa o que venha a seguir. Um sorriso frágil surgiu no rosto da avó. E Clara sentiu que finalmente a verdade uniria a família, mesmo que dolorosa. Elas eram mais fortes juntas. Enquanto as duas olhavam para a saída, Clara percebeu que, embora tivesse enfrentado seus pesadelos, havia muito mais a se descobrir. A família ainda guardava segredos, mas agora não estariam mais sozinhas. Elas caminhariam em frente, com a luz no coração.
prontas para desvendar o próximo capítulo de sua história familiar. E assim, com a esperança florescendo, Clara fez uma decisão: que a jornada mal começava e que novos desafios a aguardava. Ela sentiu a força da conexão em seu coração e um novo brilho de determinação. E você? O que acharia de acompanhar tudo isso? Não fique de fora. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos criar uma comunidade incrível juntos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecer esta história. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Estamos juntos nessa aventura.